A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. As motivações da Segunda Guerra Mundial. Pendências não resolvidas da Primeira Guerra, conflitos no interior do continente africano e europeu por jazidas e recursos naturais, a política econômica dos Estados Unidos no pós-guerra e o Tratado de Versalhes de 1919, que culpabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra. Fatos que foram os motivadores do revanchismo alemão que incentivaram a Alemanha a provocar a Segunda Guerra Mundial. E entre eles nós vamos ter a política econômica nazista, com grandes investimentos no setor produtivo, no intuito de recuperar a economia alemã, e o Tratado de Versalhes de 1919, onde a Alemanha foi considerada a grande culpada e obrigada a pagar pesada indenização aos países vencedores, além de ter que entregar colônias na África. Punição imposta à Alemanha que foi considerada humilhante até por seus inimigos mais radicais, como a Rússia. Essa punição foi a criação da Tchecoslováquia e da Polônia, onde a Alemanha perdeu território e populações de cerca de 3 milhões de habitantes, como podemos ver aqui no mapa. Características do governo nazista na Alemanha de 1933. Os nazistas iniciaram um governo autoritário, centralizando o poder do Estado na mão do Führer, Adolf Hitler, adotaram medidas xenófobas, principalmente contra os judeus, e praticaram o Holocausto judaico, assassinando mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração. Para o governo nazista de Hitler, essas eram medidas necessárias ao desenvolvimento da Alemanha no mundo. Hitler anunciava em seus discursos. Ele embasava seu nacionalismo extremado no pan-germanismo e no espaço vital, onde defendia que todos os povos germanos deveriam se unir numa só Alemanha, o Terceiro Reich. O que defendia a política econômica nazista: fortalecer o poder do Estado, controlar os movimentos operários, realizar grandes investimentos no setor produtivo, o desemprego foi quase eliminado, novos postos de trabalho foram criados, a indústria alemã entrou em franco crescimento, principalmente a indústria bélica, angariando assim o apoio dos industriais ao regime nazista. A política econômica nazista. O expansionismo alemão era baseado na obra de Adolf Hitler, Mein Kampf. Segundo o princípio do pan-germanismo em sua obra, Hitler buscava o espaço vital, que seriam terras e recursos, e assim a Alemanha anexou a Áustria em 1938, região com muitos alemães. O prenúncio da guerra. As potências firmam acordos entre si. As grandes potências aumentavam sua produção bélica e o alistamento militar. Em 1937, Japão, Alemanha e Itália assinaram o Pacto Anticomunista, estabelecendo agora o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Em 1939, a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão Mútua. Esse acordo surpreendeu os ocidentais que acreditavam no Pacto Anticomunista. As invasões nazistas. Em 1939, os alemães invadiram a Polônia para reaver a cidade de Danzig, tomada da Primeira Guerra. Em setembro de 1939, os alemães dividiram o território da Polônia com os soviéticos. E no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. O início da movimentação dos exércitos do eixo. De setembro de 1939 a abril de 1940, a guerra se deu no mar, a ofensiva do eixo na Europa e Pacífico. Os alemães com submarinos desestabilizam o comércio marítimo britânico e em abril de 1940 os alemães invadiram a Dinamarca e a Noruega. Em maio, ofensiva contra a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A França se rende aos alemães em junho de 1940. Assim, o norte e Paris foi dominada pelos alemães. Os principais conflitos. Após perder 1.700 aviões para os ingleses e os ingleses 900, Hitler abandona a Inglaterra e se volta
contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desconsiderando o Pacto de Não Agressão, Hitler inicia a invasão em junho de 1941, na operação que ficou conhecida como Operação Barbarossa. O avanço matando civis e militares soviéticos bolcheviques foi rápido e em novembro já estavam próximos a Moscou. Porém, Hitler teve que dividir a tropa para socorrer Mussolini, que fracassava em invadir o norte da África, e as fortes chuvas não deixavam que os blindados invadissem Moscou. A Rússia adotou a tática de terra arrasada. Ocorre então a Batalha de Stalingrado entre julho de 1942 e fevereiro de 1943. Os soviéticos derrotaram então o invencível exército alemão. E a partir de então, o Exército Vermelho marchou sobre Berlim. A ofensiva japonesa e a entrada do EUA. Em dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, onde os Estados Unidos perderam 2.000 homens e quase toda a frota naval do Pacífico. Esse episódio, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, facilitou ao presidente Roosevelt convencer o Congresso e a opinião pública americana a declarar a guerra ao eixo Alemão, Itália e Japão. A queda de Mussolini na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados venceram os alemães do norte da África em 1942, facilitando a invasão do sul da Itália. Os fascistas italianos depuseram Mussolini para negociar a rendição. Mussolini, com apoio de Hitler, organizou uma república fascista no norte do país, mantendo a resistência até o início de 1945, quando foi capturado e executado pelos antifascistas italianos. O dia D para os franceses e aliados na Segunda Guerra Mundial. Foi quando, em 6 de julho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, norte da França. Com 150.000 soldados franceses, ingleses e americanos, 6.000 navios e 5.000 aviões. Em agosto, Paris foi libertada. Os dois últimos episódios ocorridos na Segunda Guerra Mundial que contribuíram para o final do conflito global. A queda de Berlim. Em janeiro de 1945, as forças soviéticas chegaram a Berlim, que foi bombardeada por mais de 2 meses pelo exército de Stalin. Berlim vai se render em maio de 1945, onde Hitler já havia se suicidado em 30 de abril. Era o fim do Terceiro Reich. Do outro lado da batalha, ocorre a rendição do Japão. Em maio de 1942, os Estados Unidos atacaram a marinha japonesa e foram tomando os territórios ocupados pelo Japão. E em agosto de 1945, os americanos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu, portanto, era o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesses próximos slides nós temos uma revisão rápida onde você pode pausar e fazer a leitura.